Glória a Deus! Cada um de nós precisa escolher se vamos dar ouvidos àquilo que é trigo ou àquilo que é joio. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também conhecido como TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e que aparece no período da infância. Assim como outros transtornos ou deficiências, é sempre um desafio para os pais e também para a igreja lidar com crianças que apresentam sintomas deste transtorno. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai nos falar um pouco mais sobre isso e como lidar com essa situação. A paz do Senhor, irmãos. O tema de hoje é TDAH. TDAH é transtorno no déficit de atenção e hiperatividade. É uma população que não tem deficiência, mas que precisa, em alguns casos, de acessibilidade. Primeira coisa que eu gostaria de abordar com vocês é que TDAH existe. E tem muito mito, né? Alguns mitos e verdades que eu gostaria de falar, que vocês vão ver muito isso na internet, vão ouvir falar sobre isso e que não é verdade, é um mito em relação ao TDAH. Então, TDAH não é um transtorno novo, tem relatos desde 1845. É claro que o nome ele foi mudando ao longo dos anos, mas o quadro clínico, a descrição é o mesmo ao longo desses anos todos. Não é consequência da vida atual. Então, em 1845, o estilo de vida era muito diferente do estilo atual. Não é invenção da indústria farmacêutica e não é falta de limite dos pais. TDAH é um processo neurobiológico. Então, é algo que acontece no cérebro, na porção de funcionamento químico do cérebro. Então, ele é um transtorno neurobiológico de forte influência genética, tá? E ele é definido pela tríade de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Não é apenas isso, existe também toda uma disfunção executiva que acompanha o TDAH, mas o tripé são esses três sintomas. Hiperatividade não é diagnóstico de hiperatividade, não é sinônimo de TDAH. TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que você pode ter mais ou menos hiperatividade dependendo do paciente. Lembrando que desatenção, impulsividade e hiperatividade não são exclusivos de TDAH. Então é preciso aqui fazer um diagnóstico diferencial. E o TDAH, a sintomatologia, aquilo que a pessoa vai demonstrar em consequência do TDAH, vai mudar ao longo da vida. Como ele é um processo genético, ele está presente na vida da pessoa desde bebê e acompanha até o final da vida. E o impacto do TDAH não é apenas na escola, em notas. É muito comum nós recebermos pacientes que vêm em busca de um tratamento apenas pelo prejuízo acadêmico, mas o TDAH, ele tem impacto na vida familiar, social, no acadêmico e também no afetivo. Então, o impacto, ele é na vida toda da pessoa. E o TDAH, isso aqui não tem dúvida quanto a isso, ele tem uma vulnerabilidade genética e aqui é que está a diferença do grau da sintomatologia, porque você pode ter mais ou menos genes que estão afetados e dando o TDAH, e ele é influenciado também pelos fatores ambientais. E isso faz com que o TDAH seja um transtorno dimensional. O que é um transtorno dimensional? É que você tem uma ponta extremamente leve e você tem uma outra ponta extremamente grave. E essa divergência, diferença na sintomatologia faz muitas vezes com que as pessoas digam que quem está nessa ponta muito leve não tem o TDAH, mas tem. E o que é que leva o tratamento? O prejuízo. O tamanho do prejuízo naquelas esferas que nós vimos, tanto familiar, social, acadêmica e afetiva,
é que leva à necessidade ou não de um tratamento, tá? Nós continuaremos falando na próxima aula sobre a abordagem que podemos ter com esses alunos na igreja, tanto na classe da EBD quanto nos templos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A paz do Senhor Jesus.